Foi. Ok, voltando então aqui, vamos para a parte 4 da aula. O apóstolo Tiago também se dirige às tribos perdidas de Israel e que estavam nas nações. Os relatórios históricos nos elucidam melhor. Provavelmente essas tribos perdidas espalhadas se locam ou na Bretanha ou na região ah, de Partos ou até nas duas, imediatamente antes e depois do ano 60. Aquelas duas zonas eram as ilhas britânicas do Império Parto, né? E vamos continuar aqui embaixo. Note que o Pedro escreve: Pedro, apóstolo de Jesus e o Messias, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia. Então, é interessante porque a gente nota aí que há entre eles uma organização de capacitação entre eles, de atingir esses povos, né? Que era Israel que estava espalhado por todo mundo. É interessante isso aí. Tem que fazer um estudo mais acurado sobre isso. Pedro 1:1. Não me parece, não nos parece ele ser. Não, desculpa, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, não nos parece ele se referir aos gentios. Paulo que foi aos apóstolos gentios, e não Pedro. Gálatas 2:8. Opa, espera que o Brito está pedindo aqui para entrar. Ué, mas não entrou? Só um pouquinho, pessoal. Onde é que está aqui os participantes? Alberi, tá aqui, admitir. Pronto, agora foi. Alberi, tá por aí? Calor, hein? Obrigado, amor. Chegou, Alberi chegou. Alberi chegou, a festa continuou. Vamos lá. Ok. No grego original, ela vem com o termo parapdemos, que significa um residente estrangeiro. Literalmente, um alheio do lado. Tem referência não aos gentios, mas sim aos não gentios, que residiam do lado dos gentios como estrangeiros dispersos. Vamos concluir essa matéria aqui, essa parte da matéria. Então, você entende que Jesus especificou: Paulo pregará aos gentios, os outros irão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí é interessante, por que para Paulo, para os gentios, havia só um apóstolo designado? E para Israel havia vários. Por que será isso? Alguém pensou nisso aí uma vez, não? Porque Israel estava espalhado em várias partes do mundo. E olha, se hoje ainda é difícil viajar com toda a tecnologia, você imagina naquela época a cavalo, naquelas montanhas, aqueles lugares distantes, longínquos, sem segurança. Então os discípulos, opa, então os discípulos, eles foram dispersos para levar o evangelho a quem fosse judeu que morasse naquelas regiões. Tanto é, como eu falei agora há pouco, que havia ali na Índia, né, os indícios de São Tomé. No caso da Bretanha, os indícios ali que teve o Simão Zelote. Então, eles vão alcançar as comunidades judaicas. Por quê? Outra coisa, outro ponto interessante. Os judeus no mundo inteiro, eles se agrupavam e ficavam juntos. Então, havia as comunidades judaicas, assim como é hoje mesmo. Então, eles iam direto para as comunidades evangelizar. Então, em suma, essa a lição número 5. É isso que ela está tentando ali explicar para nós. Alguma dúvida aí, pessoal? Até agora? Tudo bem? Vamos então para a última aula. A número 6 agora. A número 6. Só um minutinho aqui. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Espera aí. Um pouquinho só. Voltando aqui então. Abrindo aqui a apostila de novo. Aula número 6. Matias, Paulo ou você? Essa aqui é interessante, cara. Essa aqui é muito, muito interessante. No final, eu quero abrir para a gente conversar sobre isso aqui. A missão 11ª. Entre Matias, Paulo e você. Uma vez que Judas deixou o grupo, abriu-se uma vaga. E agora, quem é o 12º discípulo missionário? Lendo as páginas do Novo Testamento, vem a pergunta: quem ocupou o lugar de Judas? Teria sido realmente por ofício e eleição? Matias? Ou quem sabe
Paulo, o escolhido. Matias, porém, tem dois agravantes. Primeiro, no desespero dos apóstolos de manter os 12, teriam eles se precipitado em lançar a sorte sobre Matias. Interessante é que, na altura em que jogaram sorte para acolhê-lo, o Espírito Santo não havia descido ainda. Detalhe, tá, gente? Detalhe. Por isso que é aula de teologia, por causa dessas coisas aí, ó. E depois do Pentecostes, a igreja já não lança mais sorte, porque o Espírito Santo a dirige. Como foi no caso de Antioquia, separar-me Paulo e Barnabé. Sendo assim, o que garante que a eleição de Matias convalida o preenchimento da vaga de Judas? Segundo agravante, reside no fato de que Matias não exerceu pastorado. Pelo menos a Bíblia ou o cânon sagrado omite qualquer participação ativa dele. Dessa forma, podemos, por vias de equilíbrio, aceitar o 12º lugar para Matias. Todavia, temos elementos suficientes para dizer que ele não seria tão legítimo para ocupar o lugar vago. Então, vamos lá, vamos recapitular isso aqui. Judas traiu, certo? Ficou uma vaga. A igreja ficou, Alberino, naquele desespero de preencher essa vaga. Lançaram sorte e caiu sobre Matias. Matias foi, então, aceito como 12º apóstolo, ocupando o lugar do Judas. Mas a Bíblia não... Aí tem duas coisas. Primeiro, a sorte foi lançada só naquela época em que o Espírito Santo não havia descido ainda. Depois, quando o Espírito Santo desce, é ele que fala, separai-me, fazei, passai a Macedônia e me ajuda, e tal. Então, ele vai dirigir a igreja. Será que, será que a igreja precipitou-se a jogar sorte? Será que essa sorte não convalida o apostolado de Matias? Como é que fica a questão de Paulo, que vem depois? Aí Paulo fala assim, ó, eu, apóstolo Paulo, de fato chamado não por homens, e Paulo ele cutuca lá, ó, apóstolo Paulo não pela escolha humana, viu? Mas enviado por Deus. Ele fala, parece que ele está falando assim, ó, eu não estou nesse negócio da eleição que vocês fizeram aí, não. Vamos continuar aqui que o próprio texto vai esclarecer para a gente aqui, ok? Então tem esse agravante de Matias aí. Primeiro que ele lançaram sorte, depois que o Espírito Santo desce não lança mais sorte. Segundo que ele não fez nada. Pelo menos não há registro que ele tenha feito alguma coisa, né? Ok? Vamos agora ver o caso de Paulo. E o que dizer de Paulo, que reclama o lugar, porém não estava entre os 12 e não foi eleito oficialmente pela igreja em Jerusalém? Consideremos, pois, o seu apostolado. Tantas obras que ele realizou, o excelente trabalho evangelístico que exerceu na Ásia Menor inteira, os livros que escreveu, uma ficha enorme de serviços prestados em favor da causa do Evangelho de Cristo e que chega a superar todos os outros apóstolos, segundo a tradição e as próprias Escrituras. Porém, isso não foi suficiente para que a igreja de Jerusalém o aclamasse como um dos 12. Há outro enfoque necessário colocar, e antes de mais nada, por favor, não é um caso de numerologia. Entretanto, no campo do óbvio, vamos analisar esse aspecto, tanto em relação a Matias, como em relação a Paulo. Então, considerando os dois, Matias e Paulo, teríamos então 13 apóstolos, ao invés de 11. Tanto o número do 11 quanto o 13 são ímpares. Portanto, dão-nos a ideia de número aberto, ou seja, denotando o sentido de mais uma vaga para fechar um número par. Há duas correntes, uma que afirma que ser Matias e a outra ser Paulo, o 12º discípulo, chamado, porém, entende-se que Judas morre, o lugar fica aberto. Seu intento de se usar a numerologia, a não ser pela obviedade, um fundo de lógica leva-nos a pensar o seguinte: sendo o 12 um número par, fechado, o 11 é ímpar, é aberto. Ajuntadas as duas partes, de 5 e 6, Êxodo 26, 9, o número de 5 significa trabalho, e o número de 6 representa o homem. Não é a nossa intenção trazer essa ciência à Bíblia,
Mas é interessante notarmos essas curiosidades, até porque as próprias Escrituras apresentam muita simbologia através dos números. As 10 cortinas de linho fino representavam a divindade, 10 são seus mandamentos, 10 são suas leis. Em Apocalipse, a Bíblia menciona Jesus usando este tipo de tecido, portanto, está ligado a ele. O divino queria estender sua mensagem de salvação, partindo de Israel como uma abertura para outros povos. Assim como a morte de Judas se torna os discípulos para 11 componentes, deixando-nos com uma abertura para Matias, para Paulo, para Estevão, para Filipe Cesareia, Policarpo, Inácio, Clemente, Agostinho, Hans, Lutero, Wesley, Spurgeon, Moody, Finney, você e eu estamos candidatos à vaga do 12º discípulo. Teria Deus deixado uma mensagem que o lugar de Judas não seria preenchido por sorteio, e sim estaria à disposição de você, de mim e de todos os bilhões de seguidores de Cristo, verdadeiros discípulos? O 12º discípulo está dentro de cada um de nós. É o que me identifica como um real discípulo. É minha disciplina em relação à vida de um servo leal, autêntico, ético, verdadeiro. Que cada um de nós assumisse o lugar. Se cada um de nós assumíssemos o lugar de 12º discípulo, como seria a nossa vida? Imagine você no meio de 11 apóstolos. Como seria seu sentimento? De que forma se comportaria? O que você diria? Ou que palavras sairiam da sua boca? Na verdade, temos que assumir, seja Matias, Paulo, você e eu, todos nós possuímos uma tarefa básica, ser servo. Escrever o que distingue uns dos 12 discípulos, outros, talvez seja tarefa difícil, porém dizer que temos em comum é fácil. Somos servos de Deus e um dos outros somos todos Matias, Paulo, discípulos e missionários. Olha que sacada essa aula aqui, presta atenção. Alguns dizem que foi Matias, que foi eleito pela igreja, o 12º discípulo, portanto, a igreja elegeu. Outros dizem, não, foi o apóstolo Paulo, chamado pelo Espírito Santo, e ele mesmo fala isso. Nós sabemos que a eleição foi feita quando o Espírito Santo não tinha chegado ainda. Como sabemos que depois que ele chegou, não foi feita mais nenhuma eleição. Fica no seguinte pensamento. Judas morreu, ficou 11. Abriu mais um, 12. Abriu Matias. Depois vem Paulo. Aí eu tenho 13 de novo, aberto de novo. Portanto, eu creio, Abreu, que esse número 12, o 12º discípulo, somos todos nós. É Matias, é Paulo, é você, é eu. Jesus abriu. 11 ficou aberto para que nós fôssemos o 12º discípulo. Se cada um de nós, assumíssemos a identidade de dizer assim, eu sou o 12º, a gente teria uma outra vida cristã, muito mais eficiente do que temos hoje. Eu não sei se vocês tinham essa dúvida com relação a quem realmente preencheu o apostolado. Porque, se vocês forem ver para o lado das tarefas, o Matias não fez nada, pelo menos a Bíblia não menciona, e não há nenhum livro assim escrito da época que mencione as tarefas do Matias, né? Mas aí tá, bom. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fica à vontade aí para bater esse papo aí. Quem aqui ainda tinha essa dúvida com relação a Matias, ou o 12º discípulo? Não sei se alguém tinha aí também. Lembrando que, ó, lembra, quer ver, ó, as tribos de Israel. Não morreu José lá? José morreu? Eram 12. Aí abriu 11. Aqui, então, no lugar de José, os 2 filhos dele, Efraim e Manassés. Aí agora você tem 13 de novo, 13. Continua aberto. Aí você vê as cortinas do tabernáculo, tinha 11 cortinas. Cada cortina uma cobertura de Deus. Qual a última cortina que faltava cobrir? A cortina do sangue de Jesus. Se cobria toda a humanidade. Era a última cortina. A 12ª. Aí nós temos agora aí os 11 discípulos. Matias, 12, mas vem Paulo, 13. Abriu de novo. Eu acho que está bem claro. Que o 12º discípulo somos nós. Em Judas abriu-se e todo mundo entrou aí para ser discípulo de Jesus e ser transmissor do seu evangelho, né? Amém? Alguém quer participar com alguma palavra? Quer acrescentar? Melhorar? Ajudar?
A Cris está orando, a Cris está orando. A Cris está orando ali, tá cansada. Né, Cris? Está dando uma oração aí. A gente está precisando de muita oração. Meu Deus, que interessante. A Mari falou que interessante. Né, Mari? A gente olha, a gente lê, não presta atenção nessas coisas, né? Mas é muito interessante isso aí mesmo. A Bíblia, gente, a Bíblia, eu vou te falar, cara. Cada versículo, cada palavra tem um mistério. Gente, é um livro que foi escrito em 1600 anos, com 40 autores diferentes, em locais diferentes, e não se contradiz. Qual livro no mundo que acontece isso? Rapaz, olha aí. Uma coisa, quem pegou no começo da aula aquela questão da sandália de Moisés e a sandália de Jesus, de João Batista, né? De Jesus, no caso, de Jesus, né? Olha só. É a Bíblia tem muito mistério. Valeu, Mari, pela sua participação. Mais alguém quer falar uma coisa aí, não? Alguém que tinha alguma dúvida nesse ponto aí? Ou... Deixa eu ver se tem mais algum chat aqui, peraí. Amém. Beleza? Ok. Oi, Cris. Pastor, Pode falar, Cris. é, eu tô lendo Atos, né, no devocional agora, e eu tenho, assim, Atos foi escrito por Lucas, né, pelo que eles falam, e várias vezes é falado assim, nós fomos e Paulo não sei o quê. Então eu fiquei pensando hoje de manhã me veio isso, será que Lucas estava junto sempre nas viagens? Sim, ele Porque participava. ele estava escrevendo? Lucas, João Marcos, Barnabé e Paulo sempre estavam juntos. O Lucas era aquele Hum. médico, né? Ele escrevia em Sim, grego também. E Lucas, na verdade, Lucas escreveu, era um livro só. Era o livro, Evangelho de Lucas com os Atos dos Apóstolos, né? Foi no primeiro século, no segundo século, que os patrísticos eles separaram o Lucas de Atos dos Apóstolos, né? Mas ele sim, ele era ocular, né? Ele tanto viu Jesus quanto Paulo, e ele escreveu tudo isso aí. Foi uma grande pois contribuição. é, eu acho que eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso. Mas É, aí, como hoje me chamou a atenção, e nós, eu pensei, nossa, ele estava junto, então, e sempre. escrevendo, só que ele nunca menciona ele nas pessoas, quando vai mencionar as pessoas que foram para tal lugar ou tal lugar. Mas nessa colocação, eu pensei, ele deve ter ido junto nas viagens. Com Nossa, certeza. que legal, né? E tem mais ainda, o João Marcos que aparece. Lembra que o João Marcos, o Paulo tem um atrito com ele no começo? Paulo tem um atrito com ele, depois falou assim, ó, me traga João Marcos de novo, ele ainda é muito útil no Evangelho. O João Marcos é aquele que está na casa de Rod. No dia que Pedro chegou lá da prisão, era a casa dele, a casa de Rod, a casa de João Marcos. A casa dele era uma igreja. Você viu que eles eram tudo Uhum. unidos ali, um junto com o outro ali, andando junto, né? E sim, o Lucas participou de muitas viagens com Paulo, sim. Não menciona assim explicitamente, né? Mas ele, pelos escritos, você sabe que foi uma pessoa que estava ali observando, né? Quando eu fiz meu curso das escrituras pela Universidade de Harvard, eu tive acesso a uns documentos, porque tem uma seção para alunos lá na Harvard que você consegue acessar só por computador em tridimensional. E tem que ser o seu IP. Se você usar outro IP, derruba na hora, porque é vedado. Eu tive acesso a documentos do primeiro século que eles têm, cara, de um presbítero lá em Listra. Um homem era cheio de Deus. Gente, tem tanta coisa que não foi registrada, né? Que podia ser de relatos do que Deus fez através de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. É muita gente que Deus levantou naquela época. E Lucas foi um médico, né? Ó, Lucas e Mateus e Paulo, esses três, eles são os mais intelectuais da turma. Eles falavam, por exemplo, o caso de Mateus, que também é Levi, o Mateus ele era cobrador de impostos. Para cobrar impostos, Abreu, ele tinha que saber idiomas, porque nos portos marítimos havia as alfândegas, né? A aduaneira. Então, a mercadoria chegava da Pérsia, mercadoria chegava do Egito, mercadoria chegava de Roma, e tinha que ter esse cara ali que falava os idiomas. No caso, ele usava o koiné, mas ele entendia as línguas locais para poder fazer os trâmites de documentação. Ele era poliglota também. O Lucas também, nesse caso, ele é poliglota. E o Lucas, gente, ele vai escrever para os gregos, tá?
A linguagem dele é grega. O Mateus escreve para dizer para Israel, ele é o rei. Não, Mateus escreve para dizer para Israel, ele é o Messias, Mateus. Já o Marcos, ele escreve para os romanos, ó, ele é o rei. O Lucas escreve para os gregos, ele é o sábio. E João escreve para a igreja, ele é o Filho de Deus. Então, os quatro vão escrever, destinando seus escritos para esses povos. Glória a Deus que depois, no segundo século, terceiro século, a, a Damásio e os outros lá, eles, depois o Jerônimo de Estradão, né, São Jerônimo, eles vão juntar essas peças e vai nos dar a Bíblia como ela é hoje, né? Mas foi assim. É isso mesmo, Cris. Tá certo? E glória a Deus pela vida dele, porque chegou até nós, né, seus escritos, né, através de cópias, né? Graças a Deus. Mais alguém aí quer participar? A gente vai estar encerrando aqui. Ei, Valdir, tá tudo bem por aí? Tá quietinho hoje? Amém. Beleza. Tá no fundo da caixinha aí. Ó, a semana que vem, a aula 7, 8 e 9? É, 7, 8 e 9. A gente vai continuar aí mexendo com missões. A gente vai ter mais uma ida mais para missões urbanas, né? Até agora, missão histórica. Mas é bom você entender todo o processo missionário que ocorreu aí. Agora, se põe no meu lugar. Eu viajo o mundo inteiro e eu chego em locais em que a missão esteve presente. Olha, por exemplo, eu cheguei na Capela de Belém, lá na cidade de Praga, que é a capital da República Tcheca, e lá está o púlpito que o John Hus usava para pregar. Eu entrei na casa dele, os móveis daquela época ainda, rapaz, os caras conseguiram. Não, não são todos, né, gente? Uma parte da cama, uma parte de uma porta. É porque a Europa também, o frio conserva muita coisa, né? E eu sentar ali na cadeira, aquele que escrevia os sermões. Você tem ideia? Eu cheguei na Alemanha e eu vi lá a oficina do Gutenberg, rapaz. Ali na minha frente, ali, ó, bem na minha frente ali, ó. Claro que não estava lá a máquina que ele usou, porque já teve muita guerra, muita coisa, mas estava lá alguns pedaços da máquina daquela época ali. Você tem ideia de eu pegar e ver na minha frente assim o rolo de Isaías? Gente, lá no Museu de Jerusalém, o rolo que Isaías escreveu com suas mãos está ali exposto à sua frente, a letrinha do profeta. Rapaz, vocês não têm ideia do que seja isso. Você lê na Bíblia ali, sabe? E você vê, Alberia, na sua frente, que está na Bíblia há muitos milhares de anos, ali na sua frente desenhado. É uma emoção muito forte. Então, as missões, gente, tiveram o seu peso, né, na história. A gente tem que considerar. Eu creio que, encerrando nosso curso com essa matéria, é com chave de ouro. Para ver tudo isso aí, ó. Gente, para chegar onde nós estamos aqui agora, olha só, a gente está bem aqui agora, cara, num lugar gostoso, com a câmera aqui, no ar-condicionado, uma jantinha, vendo, né, conhecendo o Evangelho. Para chegar até nós, olha o caminho que isso percorreu até chegar a nós. Então, assim, a matéria maravilhosa e vale a pena a gente estar ligado aí. Ok? Vamos encerrar por hoje. Se mais alguém quiser falar uma coisa aí, levante suas mãos ou cale-se, né? Até a próxima semana. É. Tá bom, um abraço aí pro Valdir, pra Mari. O Valdir e a Mari estavam aqui ligados 6h30, rapaz. Brincadeira, chegaram cedo. Cris e Alberi, Abreu e Flávia, Deus abençoe todos aí. A gente volta semana que vem, nesse mesmo Amém. horário, tá bom? Vamos pro encerramento aí. Paz, gente. Saudade de vocês. Glória a Deus. Amém.